Jesus, obrigado por essa oportunidade, como a gente falou aqui, são oportunidades que você dá para a gente. Obrigado, Senhor, porque por Tua graça ainda nós entendemos e nós abraçamos essa oportunidade e estamos aqui para ouvir a Tua voz, para nos render a Ti, Senhor. Nós queremos nos render diante da Tua presença, com o nosso coração, com a nossa mente. Nós queremos, Senhor, caminhar e pedimos ajuda para que nós possamos Te amar conforme o Senhor ensinou e ordenou, Te amar de todo o coração, de toda a força, com todo o nosso entendimento. O Senhor nos instrui a isso e nós queremos crescer nisso, Te amar com toda a nossa vida, Senhor, e nos expressarmos em adoração, a nossa vida, não apenas em canções, mas também com a nossa devoção, a nossa atenção, a nossa reverência, a nossa honra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Espírito Santo, nos ajuda a entender a palavra que vai ser liberada nesse lugar, nos ajuda a entender tudo que vai ser falado, para que nós possamos viver, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos praticar, para que possa dar fruto a semente preciosa que o Senhor está plantando já dentro de nós, para que ela possa frutificar. E nesse entendimento, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Amém? Amém. Então todos nós fomos criados para adorar. Esses tempos atrás eu falei sobre o senso do divino. Todo mundo, divino não é o seu vizinho não, tá bom? Estou falando do divino, da divindade de Deus. Então todos nós temos esse senso do divino. Todos nós. Eu até expliquei sobre o à toa, né? Sobre o ateu. Não existe essa questão de ateu. Tá? O fato de comprovar, de querer comprovar a não existência daquilo que não existe, já mostra a loucura. Eu já falei para você, se não existe, eu não preciso brigar para comprovar que não existe. Não existe, não existe. Uma coisa que não existe, você não fica falando que ela não existe. Você não existe, nem se passa na sua cabeça. Então, o simples fato de passar na cabeça de um homem, Deus não existe, é que ele sabe que Deus existe. Por alguma ferida, por alguma coisa, ele está nisso agora. Então, dentro de todos nós tem esse senso do divino. E junto a isso, se tem um senso de um Deus, dentro de todos, escuta, quando eu falo todos, é todos. Se dentro de todo mundo existe um senso de que Deus existe, logo, consequentemente, um desejo de adorar está dentro de todos. Então todos nós adoramos. Muitas vezes, por não definir a divindade correta na nossa vida, nós adoramos outras coisas. Então por isso todo mundo está adorando alguma coisa. Nesse exato momento, eu não sei quantos, não é nem bilhões, não sei, bilhões, não sei quantos trilhões, bilhões de pessoas no mundo. Alguém sabe o número aí, recente? Não? Então tá bom, obrigado pela sua ajuda. Mas no mundo todo, não existe um ser que não sinta a necessidade de adorar algo. E isso porque dentro dele, muitas vezes sem ele perceber, tem o senso de que existe um Deus. E quando isso não é muito ajustado dentro dele, ele não conhece o único Deus, porque, como Paulo fala em 1 ou 2 Coríntios capítulo 8, portanto para nós há um único Deus, o Pai, por meio de quem foram criadas todas as coisas, para nós um Deus. Como as pessoas não entendem isso, então elas vão colocar a adoração, o foco da adoração em alguma coisa, numa imagem, num carro, numa casa, numa pessoa. Então quando a gente fala de adoração, não pensa só que às vezes a gente faz uma comparação só assim, né? Os evangélicos adoram Deus, os católicos adoram imagens. Mas hoje tem muito mais evangélicos idólatras do que católicos muitas vezes. E outra, pelo amor de Deus, em pleno século presente, não fica nessa aí, porque os católicos são, pelo amor de Deus, se liberta disso aí. Tem católico muito mais temente do que muitos evangélicos. Primeiro de tudo, se você está numa comunidade que chama Abba Pai, ou seja, o pai, ele não é pai de uma religião, ele é pai de uma casa que tem muitos filhos. Ele não é pai dos evangélicos. Todos aqueles que receberam ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Então recebeu, filho, você é filho. Você crê, creio, você é um filho. A realidade da filiação se torna verdade na sua vida.
Então, vamos parar com isso, por favor. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, os católicos têm idolatria, e a gente tem um monte de idolatria. Talvez idolatrias internas. Mundo gospel hoje, cantores, muitos cantores idolatrados. Aí não tem um altar em casa, mas tem um altar aqui dentro. Aí tem um altar concernente às coisas materiais, às coisas passageiras. Eu sempre falo, não tem problema, tenha seu carro, tenha sua casa na praia, tenha sua chácara, tenha o seu clube, tenha o seu iate, tenha o seu jet ski. Fica à vontade, não tem problema. O problema não é você ter isso, o problema é quando tudo isso começa a ter você. Aí aquilo se tornou um Deus na sua vida. Porque aquilo que te tem é aquilo que te governa. E aquilo que te governa se torna o seu Deus. Então, todos nós adoramos algo. Todos nós. A pessoa que fala assim, eu não adoro nada, ela está adorando ela mesma. Porque ela se acha suficiente, que não precisa adorar. Então ela adora ela mesma. Todos nós, nesse exato momento, estamos adorando algo. Nós adoramos alguém. Amém? Então, por isso, mediante isso, nós queremos mergulhar nesse assunto sobre adoração. E já conectando, como nós estamos nesses dias de fascinação, de conhecer Deus, de buscar a face dEle, a glória dEle, de contemplar, eu quero conectar as duas coisas. Porque nós precisamos conhecer o Deus ao qual nós adoramos. Nada mais básico. Se nós falamos que adoramos a Deus, nós precisamos conhecer Ele. Esse é para a gente começar construindo algo mesmo para esse mês. Como eu posso dizer, você adora a Deus? Adoro. Você conhece Deus? Observa uma coisa, eu não estou falando você tem conhecimento sobre Deus. Porque conhecer coisas sobre Deus e conhecer Deus são duas coisas diferentes. Eu conheço coisas sobre Deus. Deus criou tudo. Deus é o criador de todas as coisas. Eu conheço algo sobre Ele. O que nós poderíamos falar, para ficar mais fácil, eu posso saber coisas sobre Deus, ou eu posso conhecer Deus. Então, o ponto inicial desses dias, e o ponto inicial para nós adorarmos a Deus, não é saber sobre Ele. Tem muita gente que adora a Deus, porque sabe coisas sobre Deus. Mas tem alguns que adoram ao Deus que conhece. Então nós precisamos conhecer Deus. Não apenas saber verdade sobre Ele, mas conhecer Ele de se relacionar com Ele. De andar com Deus. Quem tinha falado, pastor, esses dias? Se foi o Luan que sumiu, ou o Alisson, alguma coisa assim que foi lá para trás. Aí falou assim, acho que foi o Alisson, foi arrebatado? Aí ele falou, não, foi arrebatado antes da gente não. Eu falei assim, a não ser que ele esteja na dimensão de Enoque, e andou o Alisson com Deus, e já não era mais, porque Deus tomou para si. Andou numa dimensão maior que todos, que Deus falou, eu quero esse rapaz aqui ministrando no céu para mim. E Deus levou. Eu falo desse nível de andar com Deus. Engraçado que Enoque andou com Deus, e de repente já não era mais, porque Deus tomou ele. E qual Bíblia que Enoque conhecia? Qual Bíblia que Enoque lia? Pastor, credo, então não precisa da Bíblia? Precisa, a gente está no propósito da leitura bíblica o ano todo. Isso é mais uma coisa, todo ano que se iniciar, todo ano nós vamos fazer esse propósito. Então, guarda um lema com você que eu tenho aprendido: leia a Bíblia toda, sempre. Então não se contente, terminei a Bíblia toda, leia de novo. Leia de novo. Você já assistiu Karate Kid? Nunca assistiu Karate Kid? Claro que já. Tira a casaca. Pega a casaca, põe a casaca, joga a casaca, tira a casaca. Repetidamente. Até que você flua naturalmente para se defender. No nosso caso, esse tira a casaca vai ser: leia a Bíblia, ore, medite na palavra. Leia a Bíblia, ore, medite na palavra. Amém? Isso aqui vai acabar só no dia que Jesus voltar. Então nós todos os anos vamos fazer isso. Então não estou menosprezando as Escrituras, porque ela contém o Evangelho, que é o poder de Deus.
O poder de Deus para salvar um homem, para todo aquele que crê, nós encontramos no Evangelho. Então não estou menosprezando, o que eu estou querendo dizer é que as Escrituras, presta atenção comigo, a Bíblia, ela testemunha a respeito de Jesus, ela não é o próprio Cristo, ela testemunha a respeito de Cristo, então ela nos impulsiona para um lugar mais profundo. Mas quando a gente vai falar desse Enoque aí, ele não tinha acesso, mas ele andou com Deus, ele conhecia Deus, e um relacionamento onde as Escrituras deixam muito vago, porque a Bíblia não fala mais nada, parece lá o Enoque na história, você que está acompanhando o propósito da leitura, parece Enoque na história e de repente já não existe mais Enoque. Sabe o que é? Eu acho muito curioso a história de Enoque, porque não fala, deixa vago, o que esse homem tinha, qual é a dimensão que esse homem andou, para Deus olhar para ele e tomar para si. É muito curioso. Tudo que a gente possa especular é só uma especulação mesmo, porque a Bíblia não está falando, é muito curta a história, você piscou, acabou, a hora que você piscou você já não viu mais Enoque, você começa a ler, você deu uma piscada, acabou a história de Enoque, Deus tomou para si, ele conhecia Deus, ele andava com Deus, então o conhecimento que eu estou falando não é saber sobre, é conhecer, de se relacionar com Deus, uma das maiores características de Deus, eu tenho falado isso repetidamente, é a pessoalidade dele, ele é um Deus relacional, é um Deus vivo, de relacionamento, de você poder, se você quiser, fazer loucuras na sua casa, de colocar uma cadeira, falar para Deus, Deus, senta aqui, vamos conversar, para falar com Ele, para conversar com Ele, do seu jeito, do jeito que você conversa comigo, do jeito que você conversa com seus amigos, conversar com Deus, falar com Ele, se relacionar com Deus. Hoje, agora você entende uma coisa, Enoque não tinha, mas nós temos, então significa o quê? Se eu negligenciar as Escrituras, obviamente eu não vou conseguir andar com Deus de uma forma correta. Ele não tinha, mas agora nós temos, então eu não posso fazer assim, não preciso disso, não preciso da Bíblia para conhecer Deus, mas está errando, tá? Então são tempos diferentes, a gente precisa entender, cada tempo é um tempo de uma movimentação, então aquele tempo foi aquele tempo, só estou usando para você entender que existe um conhecer, além das Escrituras, o que é o desejo de Deus, que por meio das Escrituras, você cresça no conhecimento de Deus, não pare aqui, por isso é importante ler, meditar e contemplar o Senhor por meio das Escrituras, está entendendo? Mas existe esse conhecimento, então hoje nós temos muita gente que sabe sobre Deus, engraçado que ontem eu estava conversando com um rapaz que tomou R$10 meu, veio um rapaz ali, aí conversando, ele falou bonito, falando umas coisas bem legais assim, um menino com uma inteligência gigantesca, tanto que eu falei para ele até, eu falei assim, legal cara, o que você vai fazer com tudo isso que você conhece? Ele baixou a cabeça, eu falei, então você precisa pegar tudo isso aí e se humilhar aos pés de Jesus, o que você vai fazer? Ele sabe muita coisa, muita, eu vou falar a verdade para você, ele pega muito frequentador de igreja, assíduo, e ele, sabe o termo que a gente usa às vezes assim, coloca no bolso? De tanto que ele sabe, mas a questão, Deus não quer saber o quanto você sabe sobre Ele, a pergunta de Deus é, você me conhece? Ou você sabe quem eu sou? Então uma pergunta de Deus, vou deixar uma pergunta dele para você agora, você conhece Deus? Ou você sabe verdades sobre Ele? A adoração, ela vai partir desse ponto de conhecer a Deus. É daí que a gente parte, não um conhecimento, o que eu digo de um conhecimento revelado, não de ter uma informação, não de estou na igreja já há 10 anos e estou recebendo informações, aí se Deus falar, você me conhece? É sim, porque o pastor falou quem você é, o pastor falou que você é pai, porque eu aprendi na igreja que você é isso. Deus vai olhar para você e vai falar, tá, isso é o que te informaram, e o que você tem de revelação? Lembra lá Mateus capítulo 16, eu gosto muito desse texto, não vou abrir para aí, a gente ganhando tempo, Jesus pergunta para os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, quem dizem quem eu sou?
o que as pessoas aí de fora estão falando sobre mim? Aí os discípulos falam para ele, olha, alguns estão dizendo que você é o profeta, alguns estão dizendo que você é Elias, alguns estão dizendo isso, alguns estão dizendo que você é o apóstolo, alguns estão dizendo que você é, alguns estão dizendo isso. Aí Jesus, ele encurta o ciclo das pessoas que entendem, ele fala assim agora, e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Então ele perguntou primeiro, o que é que eles estão falando que eu sou? Aí depois ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro rapidamente levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus já dá uma resposta imediata, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas Deus te revelou. Ou seja, o que Pedro tinha não era uma informação, Pedro teve uma revelação, um conhecimento revelado sobre quem é Deus. E esse conhecimento revelado muda totalmente o nosso posicionamento em adoração. Durante os dias nós vamos falar, você vai ver que a adoração não é música, mas você vai ver que a música é um meio grandioso de adoração. Você já parou para pensar que a forma que Deus escolheu ser adorado no céu é através de música? Então música não é adoração, mas nós vamos trazer nesses dias a importância da música no ambiente congregacional, na nossa vida diária e o papel dela dentro do contexto de adoração. E quando a gente tem um conhecimento revelado, a nossa postura quando nós nos reunimos para adorar, porque era assim, um judeu antigamente, quando ele se reunia para adorar, embora tinha as festas e tinha música e tinha dança, mas um dos meios e grandes meios de adoração era por meio de sacrifício dos animais. Isso era um meio de adoração. Então quando nós nos reunimos aqui, nós viemos aqui para oferecer sacrifício, mas não mais uma pombinha, um carneiro, não mais uma farinha, nada disso. Nós viemos aqui para oferecer a nossa vida. Então quando nós estamos cantando, quando nós cantamos aqui, nada mais satisfaz minha alma, quando nós cantamos a partir do conhecimento revelado de quem é Deus, é diferente. Porque uma coisa é você cantar para Deus tendo um conhecimento, por meio de um relacionamento com Ele, é diferente. Outra coisa é você cantar por meio de uma informação, nada mais satisfaz minha alma. Beleza, legal, música bonita, hein? É isso aí. É diferente. Então por isso que a adoração parte do princípio, eu preciso conhecer o Deus o qual eu adoro. E aí eu te pergunto, você conhece o Deus que você adora? Conheço, mas esse conhecimento não é suficiente. Vou dizer uma coisa para você, prossiga em conhecer. Você conhece o Deus ao qual você canta, ou o Deus ao qual você se reúne aqui para oferecer a tua vida como sacrifício? Atos capítulo 17. Eu não anotei, tinha fugido aqui. Ainda não começamos. Atos 17. Aí segura aí em Atos capítulo 17. Uma frase legal que eu anotei aqui, de um, pastor, teólogo, de um homem de Deus, que ele diz assim, o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Então o que você pensa, o que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus, é a coisa mais importante sobre a sua vida. Você vê como é importante conhecer Deus, que daí eu tenho pensamentos corretos sobre a pessoa de Deus.
não uma informação. Atos 17, diz assim, ó, no versículo, vou começar aqui do 22, tá bom, no 22 tá bom. Paulo estava pregando em Atenas, e aqui ele começa a falar algumas coisas com os atenienses. Ele diz assim: sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou. E Paulo se levanta nessa reunião, Atos 17, 22, e diz assim: caros atenienses, eu percebo que sobre todos os aspectos, vocês são muito religiosos, sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Aí ele continua: ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo vos apresentar. Então muitas vezes nós temos um altar de adoração no nosso coração, que nós até nos referimos, podemos nos referir a ele como Deus, porém a inscrição que está nele é ao Deus desconhecido, porque nós sabemos que existe um Deus, porque é pregado sobre um Deus, nós resolvemos fazer um altar no nosso coração para esse Deus, mas a inscrição no nosso coração está ao Deus desconhecido. E Paulo está falando para isso aqui: olha, o Deus que vocês cultuam, você pode traduzir ou trazer essa palavra para adoração, o Deus a qual vocês adoram na sua ignorância, esse Deus que vocês adoram na sua ignorância. Então é possível adorar Deus em nossa ignorância? Sim. Podemos fazer tudo bonitinho, e às vezes está lá inscrito nesse altar: ao Deus desconhecido. Você está comigo? Então vamos começar. João capítulo 4. João capítulo 4. Eu acredito que João 4 daria para a gente ficar o mês inteiro, mas não, a gente não vai ficar o mês inteiro nele. A história aqui, o contexto você conhece. A história está se passando com Jesus e uma mulher samaritana. Eu vou compartilhar algumas coisas por questão de conhecimento para você, já já. Mas o contexto aqui é Jesus num poço com uma mulher samaritana e dialogando com ela. Eu não vou ler todo o capítulo 4, eu quero começar a partir do versículo 15 aqui, ó. Jesus está falando para a mulher que aquele que beber da água do poço vai ter sede outra vez. Aí no versículo 14 ele fala: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então, ó, Jesus tinha acabado de falar isso para a mulher: aquele que beber da água que eu der jamais terá sede. Aí a gente começa no versículo 15 de João 4, fala assim, ó: a mulher lhe pediu: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ela não entendeu nada ainda, ela está só entendendo o natural. Ô Jesus, me dá dessa, que água é essa que você toma e nunca mais tem sede? Me dá dessa água aí, eu quero beber dela. Aí continua: pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Vai, chama teu marido e volta aqui. Como que era o nome dessa mulher? Não tem nome. A Bíblia não fala o nome dela. Simplesmente denomina ela como uma mulher samaritana. Se é uma mulher samaritana era porque ela era de Cambé. Não, Samaria. Amém? Então não denomina, não dá um nome para essa mulher. Porque o que essa mulher pode tipificar para a gente é todo um povo de Samaria. Ou até a gente pode fazer essa alusão da questão da mulher como igreja, como a igreja de Samaria.
Amém? Por isso aqui não tem um nome dela. E aí Jesus fala para essa mulher: vai, chama o teu marido e volta aqui. Jesus sabia a pergunta, Jesus é intencional, gente. Jesus não fez essa pergunta assim, vou fazer uma pergunta. Você acha que o que tem a ver Jesus falar para a mulher, chama lá o seu marido? Do nada, está falando de beber da água, de não ter mais sede, aí Jesus pega agora e fala assim, vai lá e chama o seu marido. Você fala, Jesus, o que tem a ver? Então, Jesus é intencional, ele sabe onde ele quer chegar, nessa pergunta. Chama lá o seu marido. Aí a mulher no versículo 17 confessa, olha, a pergunta tem um propósito. Jesus está querendo tirar uma confissão dessa mulher, daquilo que representa um povo. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondestes acertadamente, corretamente, ao dizer que não tens marido. Olha o que Jesus fala agora para ela. Pois 5 maridos já tivestes, e este homem com quem tu agora vives, não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. A gente precisa entender quem são esses 5 maridos. Aí você pode segurar em João, e você pode ir comigo lá em 2 Reis. 2 Reis, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre esse povo. Rapidinho. 2 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 24. Quantos maridos Jesus falou que essa mulher teve? 5. E o que ela tinha agora, não era. Então, guarda isso na tua cabeça. Jesus falou para essa mulher. Entenda uma coisa, ela representa um povo. Não uma mulher simplesmente, mas um povo. Ele está falando para essa mulher samaritana, vocês tiveram 5 maridos, e o que vocês têm agora não é de vocês. Vamos ver aqui agora, só para a gente entender um pouquinho, para ir fazendo um pano de fundo, 2 Reis 17, que a gente vai entender a origem dos samaritanos, e aí nós podemos entender qual era a rixa. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam, tá? O povo judeu e os samaritanos, eles não se davam. E aí a gente começa a entender um pouquinho aqui, mas de forma geral, antes da gente ler, existiam algumas rixas. Por quê? Porque o povo samaritano não era de raça pura, sangue puro judeu. Eles é um povo misturado. Eles foram levados cativos. Samaria era a capital do reino norte. Você lembra? O Lopes já falou isso aqui muitas vezes, gente. Quando eles são levados cativos pelo rei de quê? Aleluia, a Síria, e tem outros povos que são subjugados por esse rei, e então o povo de Israel do reino norte começa a se relacionar com esses outros povos subjugados, então começa a ter uma mistura de raça, e aí então o povo judeu e os samaritanos, eles têm algumas rixas, por causa dessas misturas, por causa dessa questão, por causa também de uma questão religiosa. Nós vamos entender essa questão religiosa que tem tudo a ver com esses 5 maridos. Versículo 24, 2 Reis. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar junto da Babilônia, presta atenção, junto da Babilônia, conta aí, junto da Babilônia, Cuta, Avá, Ramate e Sefarvaim. Quantos povos deu aqui? 5. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Avá, Ramate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, olha aí, em lugar dos israelitas, e elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Esses 5 povos tomaram conta de Samaria, é o que está escrito aqui. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam ao Senhor Yahvé, e este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes,
que ele volte lá e habite. E lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Eles não estavam entendendo que era Deus que estava, olha que eles estavam denominando o Deus da terra. Assim partiam dos sacerdotes quando haviam sido exilados de Samaria, e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Presta atenção. Se a gente parasse aqui e falasse, uau, então 5 povos, Babilônia, não lembro os nomes, os 5 povos, eles aprenderam a adorar e obedecer ao Senhor, mas a história não para aqui. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo sua cultura. Observe uma coisa. Assim cada povo procedeu segundo a sua... Pelo amor de Deus, me ajuda. Cada povo procedeu segundo a sua cultura. Olha o poder da cultura. Por isso, nós precisamos proceder segundo a nossa... E qual que deve ser a nossa cultura? Pelo amor de Deus. Cultura do céu. Cada povo procede de acordo com a sua cultura. Por isso que se a sua cultura for brasileira, tu está enroscado. A nossa cultura, segundo a palavra, é a cultura do céu. A nossa cultura. Então, se a nossa cultura é do céu, nós devemos proceder segundo o céu. Isso é sério. Não é sobre isso que eu vou falar, mas isso é muito importante. Versículo 30. Os babilônios ergueram uma estátua. Vai vendo agora que ele vai citar os povos. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Esse é o nome de uma divindade. Os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal. Os de Ramate, a Azima. Então, cada povo com a sua divindade. Os aveus levantaram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Vai vendo. Presta atenção. Eles temiam ao Senhor, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Você está vendo desse Sefarvaim? Os caras temiam ao Senhor, ou seja, esse temor não é o temor para a salvação. Eles conheciam, eles temiam a Deus como mais um Deus. Então olha a mistureira. Eles temiam a Deus, mas tinham uma divindade ao qual eles sacrificavam os seus próprios filhos como sacrifício a essa divindade. Olha que bagunça religiosa. Eles temiam ao Senhor, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Eu vou parar por aqui, depois você pode continuar o texto, é muito bom. Então você entendeu de onde que vem os samaritanos? Dessa miscigenação, dessa bagunça. Por isso que um judeu, eles tinham as rifas dos judeus e os samaritanos. Agora a gente para pensar nesse povo, e a gente fala assim, nossa, eles temiam a Deus e adoravam essas outras divindades. Que absurdo, como que eles podem temer a Deus e sacrificar os seus filhos em adoração a uma divindade? Só contextualiza, só muda a divindade, mas isso ainda infelizmente continua acontecendo em Betel. Nós adoramos a Deus, dizemos que tememos a Deus, mas nós continuamos oferecendo a nossa vida para outras divindades. Então não é que não julgue que eles não estão errados, eles estavam errados, mas a gente pega essas histórias da Bíblia, esse povo tinha que ir para o inferno. O que está escrito é para a gente trazer coisas práticas para as nossas vidas. Fora Deus, o que mais é o seu Deus? Fora o Senhor, Yahvé, qual é o seu outro Deus?
Então, muitas vezes a gente tem isso no nosso coração. Por isso que a palavra é: amarás o Senhor teu Deus de tudo. Não dá para dividir. Mas a gente já vai cavucar um pouquinho mais nisso. Então são quantos povos? 5 povos. Babilônia, não sei a pronúncia desse Cutá, Hamat, Avá, Sefarvaim. 5 povos. Você está entendendo de quem Jesus está falando para a mulher samaritana, que são seus 5 maridos? Ela está falando: eu sei, você teve 5 maridos. Quais são os 5 maridos da mulher samaritana? Babilônia, Cutá, Hamat, Avá e Sefarvaim. Sefarvaim, isso mesmo. Esses são 5 maridos. Jesus sabia esses 5 maridos que ela teve. É isso que Jesus está falando. Você teve esses 5. E esses 5 a gente pode fazer trazer algumas realidades dessas divindades para os dias de hoje. A gente pode pensar com questão à Babilônia, questão da imoralidade sexual. E cada um desses 5 povos, que são os 5 maridos, tem as suas divindades. Uns têm 1, outros têm 2. Nós vamos encontrar 7 divindades nesses 5 povos. E dessas 7 divindades a gente pode entender algumas ações delas nos dias de hoje. Não com esse nome, mas a imoralidade sexual. A gente pode encontrar com questão a deusa Zima. Nós podemos encontrar a questão de feitiçaria, adivinhação, manipulação, ocultismo. Então cada um desses, eu não vou entrar tanto nisso aqui não, para mim poder dar sequência. Nós podemos falar desse deus Nibás e Tartak sobre a questão da corrupção. Então tem algumas realidades dessas divindades que infelizmente se faz presente nos dias de hoje, porém com outro nome. O que impera hoje talvez seja o deus Mamon. O deus Mamon pode ser ilustrado pelo deus Adrameleque e Anameleque do povo de Sefarvaim. Esse deus Adrameleque e Anameleque, hoje a gente pode falar do Mamon, que é o maior, que compete. Tem um Deus que hoje tenta se pôr a divindade do nosso Deus, chama Mamon, dinheiro, finança. Isso aqui, ó, a gente não oferece mais os nossos filhos, nós não matamos mais eles em sacrifícios, nessa morte natural, em sacrifício, sacrificamos a uma divindade, mas nós matamos eles hoje, quando ao invés de apresentar Deus, nós apresentamos bem materiais, nós fazemos a vida deles girar em torno disso. Você vai conhecer histórias e histórias de criança, que se ela não ganha o brinquedo que ela quer, pronto, vai virar de ponta cabeça. E quando eu, como pai, coopero para isso, eu estou oferecendo meu filho como sacrifício a Mamon. O que nós precisamos fazer? Não, sua vida não gira em torno disso. Pastor, não vai entender. Vai entender. Eles são muito mais inteligentes que nós. Eles absorvem de uma forma espetacular. Às vezes eu vejo falando algumas coisas e o Rafael vem e me fala algumas coisas e fala assim: como que você ouviu? Está brincando, está fazendo outras coisas. Como que você ouviu isso? Então hoje nós não oferecemos talvez os nossos filhos, mas oferecemos a nossa vida. Porque a nossa vida gira em torno de Mamon. Então não tem talvez um altar, ou não tem uma imagem, mas tem uma disposição do coração. Tem um marido aí. Está aqui comigo? Que bom, glória a Deus. Vamos continuar entrando nisso aí. Vamos voltar lá para João 4. Já conheceu aí, né? De onde que veio os samaritanos? Porque muitas vezes a gente lê isso aqui, Jesus falando com a samaritana, 5 maridos, a gente fala, legal, passa direto. Mas a gente não está entendendo o que Jesus está querendo trabalhar com essa mulher. Onde Jesus quer atingir esse povo samaritano. Então você já entendeu quem são os 5 maridos, você já entendeu as divindades, é desses maridos que ele está falando para essa mulher samaritana. Esses 5 maridos que esse povo teve.
se misturaram com essas outras nações. Deixa eu voltar aqui João 4. Versículo 18, onde Jesus falou, né? Pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Opa, sobrou, tem um aqui. Jesus está falando para ela, ó, tem um cesto, mas não é de vocês. Lembra de todas essas divindades, e lembra de qual é a raiz do povo samaritano? O povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Deus não anulou o propósito com Israel, com os judeus, ele está em pé ainda. Nós fomos enxertados. Deus tem um propósito gigantesco com Israel, que inclusive funciona como um relógio escatológico. Nós podemos olhar para Israel e ver um reloginho sinalizando a volta de Jesus, mas também não vamos conversar sobre isso. Mas tem ali alguém, tem ali a questão de Israel, tem uma questão falando do povo judeu, falando do povo de Deus. Então está falando do povo de Deus, esse sexto marido que Jesus está falando para essa mulher aqui assim, ó, quanto a isso falaste a verdade, você tem, ou seja, o que você tem agora, aquele quem tu agora vives não é teu marido. Está falando de quem? Quem é aquele que você diz conviver, mas não é o teu? Esse povo não é teu. Você diz que é teu marido, mas ele não é teu. De quem que ele está falando? Cristo, Jesus. É, pastor, vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos ou não vamos? Vamos continuar aqui no texto primeiro. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Aí ela fala assim, ó, nossos pais adoravam sobre este monte. Lembra do cesto como Jesus, sexto marido. Lembra do cesto como Jesus, que Jesus fala, mas não é seu. Lembra dele, deixa aí na sua cabeça. Aí a mulher fala assim para Jesus, ó, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha o conflito, a mulher fala, nossos pais falavam que era nesse monte. Vocês judeus falam que é em Jerusalém, falam que é no templo, o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, pode crer. Ó, esse negócio de você falar com a pessoa, pode crer, Jesus já falou isso. Mulher, pode crer. Está próxima a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Aí ele fala no versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje, é exatamente desse texto, a gente só está fazendo todo um pano de fundo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Olha o que ele fala agora no restante, porque a salvação vem dos judeus. Significa com isso que todo judeu conhece a Deus? Não. Mas a salvação vem do povo judeu. Aprove a Deus levantar um povo, e desse povo vinha a salvação do mundo, Jesus. Presta atenção. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso não significa que todos os judeus conhecem a Deus. Um exemplo disso é João 8,19. Vamos aqui, só um pouquinho para frente dá para ir, eu só ia citar, mas está no mesmo livro. João 8,19, Jesus falando dos fariseus, aqueles que a gente poderia falar dos judeus top, que conhecem, os conhecedores. Jesus está falando assim no 8,19 de João, para esses fariseus: eu testemunho sobre mim mesmo, versículo 19, então eles perguntaram a ele, a Jesus, onde está o teu pai? Respondeu-lhes Jesus, vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Vou parar aqui. Então Jesus já está deixando claro para esse povo, para esses fariseus, ó, vocês não me conhecem, vocês não conhecem nem eu, nem meu pai. Então não necessariamente isso está falando que todo judeu conhece Deus,
Mas isso está anunciando que o povo judeu é o povo de Deus, tá? O povo de Deus, o povo, vamos dizer assim, não vou dizer original, mas de quem vem a salvação. O nosso Jesus, ele é o quê? Ele é um judeu. Então, gente, cuidado para não entrar em guerra com o povo judeu. Isso é entrar em guerra com a família do homem, com o povo do homem, é complicado, né? Então tem uma promessa feita a Abraão sobre um descendente. Em específico fala da descendência, mas depois fala de um descendente, falando de Jesus. Tá bom? Então esse que está se referindo, que Jesus está falando que é o sexto marido, que não é do povo de Samaria, está falando de quem? De Jesus. Por que é marido, mas não pertence? Jesus usa esse termo. Eu vou resumir com uma palavrinha não, 3 palavrinhas. Não tem aliança. Porque esse povo não tinha uma aliança. Então, para a gente entender um pouco mais, usar uma palavra dos dias de hoje, eles amigaram. Sabe essa coisa de amigar? A pessoa não casa, não estabelece uma aliança, mora junto. O que Jesus estava falando para essa mulher aqui? Ó, você fala que é seu marido, mas não é. Porque vocês não têm aliança, então ele não é seu. Porque Jesus só é daquele que faz uma aliança com ele. Você está aqui comigo? Então não dá. Escuta uma coisa. A adoração não funciona entre 3 alianças, entre 2 alianças. A adoração parte de um princípio de conhecer a Deus e ter uma aliança com Deus. É desse princípio que parte a adoração. Meu coração não pode ser dividido. Eu não posso ter 5 maridos. E eu não posso ter um marido que eu não tenho aliança. Porque marido de verdade é aquele que eu tenho uma aliança. Está aqui comigo? Aleluia. Nós precisamos ser um povo de uma aliança com Deus. Para fazer dele o único. Então no contexto aqui é a mulher samaritana. Mas hoje Jesus poderia falar para a igreja. Poderia falar para a igreja assim, ó, o seguinte: você fala que tem um marido, mas esse marido não é seu. Mas como assim? Ele é o Senhor. Mas ele não é o único, tem muitos outros deuses dentro de você. Então Deus não compactua com isso. Por isso que o Deus que você diz que é seu marido, ele não é. Porque para que ele seja o seu marido, você precisa ter uma aliança única com ele. Quebra todas as alianças que tiver dentro de você com outros deuses. Para que você possa verdadeiramente passar numa imersão em adoração, não dá para mergulhar cheio de aliança. É uma aliança. Deus ainda é um Deus de aliança. Deus ainda é um Deus que busca aliança com um povo. Deus é um Deus que ainda busca aliança com um homem, com uma mulher. Uma única aliança. Para que ele possa andar como ele andou com Noé, como ele andou com Enoque, como ele andou com Abraão, como ele andou com tantos homens. Nós precisamos ter uma única aliança com ele. Não é possível que você leia a história desses grandes homens de Deus e não fica com uma inveja gospel. Nossa, esses caras andavam com Deus de um jeito que hoje eu, sei lá, que caminhão, de onde que eu caí. Por quê? Esses homens tinham uma aliança. Eles eram homens falhos, homens que erravam. Não é porque você tem aliança com Deus que você não vai errar, você vai errar, mas você tem uma aliança. Uma das coisas que Deus está falando já faz mais de um mês no meu coração, eu quero estudar sobre isso, e talvez a gente faça um mês para falar sobre aliança. Está queimando dentro de mim isso já faz um tempo, sobre aliança. Porque quando a gente entende aliança, a gente entende todos os relacionamentos. Sabe por que tem um monte de divórcio nos dias de hoje? Porque os casais não entendem aliança, eles entendem sentimento. E sentimento passa. Vai acordar um dia, escuta, não estou querendo desmoronar o seu, como que eu posso dizer? O seu romantismo. Vai acordar um dia do lado do seu marido, você vai olhar para ele e falar assim, não amo. Você vai. E não é isso que sustenta o casamento. Porque um dia você vai olhar assim, nossa, parece que é um cara esquisito, não. Mas você vai falar assim, mas eu tenho uma aliança, e a aliança não é sentimento, é compromisso. A gente não sabe o peso da aliança, por isso que é uma geração cheia de divórcio,
Porque a gente não sabe o peso da aliança. Nós pensamos no sentimento. Gente, sentimento passa. Um dia você está cheio de fé. Um dia você está cheio de fé lá na sua esposa. Não, minha esposa. Aí tem um dia que você olha e fala assim, nem acredito mais. Tem dia que é assim. Não vai romantizar e falar, não, pastor, todos os dias eu acordo querendo beijá-lo, querendo abraçá-la, querendo pegar e dançar com ela. Todos os dias é assim. Não é. Gente, engana, isso tem que ser falado nos casamentos. Quando você vai casar, a pessoa fala, você não vai amar todo dia desse jeito que você ama agora. Porque daí, um dia não está tão assim, um dia você não está tão empolgado, um dia você não está tão romântico. Aí você olha para o lado, se não tiver o senso, a consciência da aliança, o que você vai fazer? Não amo mais. Já cansei de ver casais e falar assim, o que está acontecendo? Eu acho que eu não amo mais. Seu infeliz, você não entendeu. É uma aliança que você fez. Casamento, o que sustenta um casamento é a aliança, não é o sentimento. O sentimento ele vem e vai. Um dia ele está lá no alto, um dia ele está lá embaixo. Agora a aliança está ali. Isso aqui que a gente usa não é para ser qualquer coisa, cara. Isso aqui é para você olhar no seu dedo e falar assim, eu tenho uma aliança, não de sentimento, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança. Isso aqui não é para carregar, para ficar bonitinho, só para fazer marca do sol, que queima sua mão e não queima essa parte do dedo. Isso aqui é para você olhar e lembrar. Você tem aliança? Olha, opa, eu tenho uma aliança. Talvez hoje meu casamento não está a melhor coisa, talvez eu estou doido para derrubar tudo. Vou chegar no pastor e falar que eu não aguento mais esse cara que é muito chato. Mas quando você olha só assim, mas eu tenho uma aliança. Eu não vou desistir, porque eu fiz uma aliança. Aleluia, me ajuda. Está entendendo? É isso, gente. E com Deus é a mesma coisa. Tem dia que você vai acordar murcho. Não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero igreja, não quero crente, não quero pastor. Mas daí você vai olhar para a aliança. A circuncisão, que agora não é na carne, é lá no coração. Você vai falar assim, independente de eu sentir ou não, eu fiz uma aliança com Deus e Ele é único na minha vida. Pastor, eu tenho dificuldade de olhar no coração. Compra uma aliança de ouro, bem bonita, escreve Jesus, pode usar ela. Você tem dificuldade, faz isso. Deus não vai olhar e falar assim, idolatria. Não, você não consegue olhar para a aliança do coração e se lembrar que você tem uma aliança com Jesus? Compra uma mais bonita do que a que você usa com a sua esposa. Mais legal ainda. Para falar assim, a minha com Jesus é bem mais bonita, bem mais grossa. Pastor, tem dificuldade mesmo assim. Compra um colar, igual aquelas mulheres usam que deixa o pescoço maior. Põe inteiro no pescoço assim, ó. Ou põe, como que se fala? Um bracelete. Põe um bracelete, mas de ouro. Que a sua esposa você usa de ouro, não vai colocar de ouro de paçoquinha não, que você vai tomar banho e vai ficar preto. Põe de ouro, um bracelete de ouro, escrito Jesus. Você vai falar assim, para que isso? É porque eu sou falho, então quando eu olho aqui eu lembro que eu tenho uma aliança com Jesus. Mas não precisa ser o bracelete, mas se você sentir vontade de usar uma aliança, põe uma aliança, não tem problema. Vai te ajudar? Vai. Mas você pode crer. Você tem do coração, você fala, cara, hoje eu não estou sentindo nem de ir para a igreja, não estou sentindo de ninguém, não sinto nada. Parece que eu não amo Jesus. Mas você olha para a aliança. Mas o que sustenta não é o que eu sinto, é a aliança que eu fiz, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus não é vir aqui na frente e chorar e falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entregar a vida para Jesus não é isso. Isso não é o fim. Entregar a vida para Jesus é desfazer todas as alianças e fazer uma aliança com Ele. Para que de fato o marido que nós temos seja nosso, Jesus. Olha o que está por trás de conhecer a Deus, cara. Então eu não posso dizer que eu conheço a Deus tendo outras alianças. É mentira da barata. Ela não tem uma só. É mentira. Eu conheço Deus, mas tenho muitas outras alianças.
Você não conhece Deus, porque o dia que você conhecer Deus, você vai ver a maior beleza, a maior formosura do mundo, e você não vai querer ter aliança com nada, você vai querer ter aliança só com o Rei das nações, o desejado das nações, o preferido das nossas almas. Você vai falar, não quero mais nada, a beleza de Jesus me cativa. Por isso que nós estamos falando, fascinação. Eu sou fascinado por Jesus, não quero outros deuses. Isso é ser fascinado. Isso é fluir em adoração a partir de fascinação, a partir de conhecer a Deus. É impossível alguém que conhece Deus, alguém que teve um encontro com Ele, que se tornou fascinado por Jesus, querer ter outras alianças. É impossível. Você verdadeiramente vai cantar lá, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos! Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Entende a canção? Por que isso? Porque você conheceu. Ele é o mais belo. Ah, gente. Ah, Jesus. Leva-nos, Espírito Santo, a te conhecer, a conhecer mais. Que essa fascinação não seja um nome bonito, um nome de efeito, seja uma realidade nas nossas vidas. O mais belo milhares de milhares. Meu, é isso que Ele quer ser de verdade. Milhares de milhares, ao qual a gente se apaixona todos os dias. Eu estou falando isso há um tempo, cara. Durante muito tempo eu escutei que ler a Bíblia dá sono. Eu comecei já a declarar isso há um tempo, já mudando isso. Ler a Bíblia tira o sono. Não leia a Bíblia para dormir, porque senão você vai perder o sono. Apaixonado. Você vai começar a encontrar Jesus nas Escrituras. Você vai ficar apaixonado. Já viu que alguém apaixonado perde o sono? Perde ou não perde? Você já se apaixonou alguma vez na sua vida? Perde o sono, perde a fome. Fazer jejum para quem se apaixona por Jesus não é difícil. Porque quando a gente se apaixona, a gente perde a fome. Então jejum se torna difícil quando a gente não está apaixonado. Agora, quando a gente está apaixonado, o que são 8 horas sem comer nada? O que são 7 dias sem comer um pedaço de bife? O que são 7 dias para alguém que está apaixonado por Jesus e que deseja conhecer Ele? O que é isso? É quase que nada. Volto lá para João 4. Então é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher. O que tem agora não é seu. E aí o final do versículo 22, a salvação vem dos judeus. Eu quero ficar no 20 e 21 agora. Não, deixa eu ver. Isso, 20, 21 e 22. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Você viu que ela falou para Jesus assim, ó, nossos pais, ó Jesus, os nossos pais adoravam nesse monte aí. Primeiro de tudo, você vai entendendo uma coisa, ela tem uma informação passada por gerações. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vou falar um negócio para você, tem muita gente que está dentro de uma bolha de religião, porque ela nem conhece, simplesmente porque o pai dela era, ela é. Por isso que filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter, se arrepender e conhecer Jesus.
O Rafael não é crente porque o pai dele é pastor. Ele é crente porque precisa se render aos pés de Jesus. Porque esse negócio de que eu estou porque o meu pai estava, isso se torna religiosidade. Quando você adora algo por causa de uma informação, não porque você teve uma revelação. Precisa ter encontro com Jesus. Por isso você que tem seu filho, leva ele para ter experiências com Jesus. As suas não servem para ele. As suas servem apenas como uma plataforma para ajudar. Mas não é o suficiente, ele precisa ter a dele. Por isso que eu oro todos os dias pelo Rafael. Senhor, que o Rafael tenha uma experiência real com a sua presença. Ore para o seu filho ter uma experiência real com o Espírito Santo, com a presença de Deus, ele precisa. Eu lembro, às vezes eu converso com alguém que está dentro da igreja católica, a pessoa fala assim, meu pai era. Aí a pessoa tem até lá uma imagem de escultura, fala, porque tinha lá por causa da minha mãe adorava lá o São não sei o quê. E aí tem lá, por causa da minha mãe, a pessoa não conhece, ela não sabe nada, ela não entende nada, não sabe qual é a história daquele santo, não sabe de nada, simplesmente nós adoramos, eu adoro porque meu pai falava. Então religião, o princípio da religiosidade, não tem a ver com regra, tem a ver com adoração sem conhecimento. Está entendendo? O princípio da religiosidade, não é, às vezes a gente pensa que ser religioso é regra. Regra em si não prejudica, ajuda. Você que é pai, um dia vai ser, ou já foi, ou ou não sei, está sendo, sei lá. Seu filho tem regras ou não tem regras? Tem a hora dele dormir, você não deixa ele solto, você dá regra, ele tem a hora dele comer, ele tem regra, ele não pode ficar na televisão o dia inteiro, ele tem regra, ele não joga videogame o dia inteiro. Regra. Significa que isso é religiosidade? Não. Porque religiosidade, a gente precisa entender isso, que eu escuto muita gente falar de religiosidade dentro da igreja evangélica, mas religiosidade é tudo aquilo que eu faço apenas por informação, sem conhecer, eu estou sendo religioso. Eu posso adorar a Deus e não ter regra nenhuma, isso não significa que eu não sou um religioso, porque às vezes eu estou adorando a Deus somente por causa de uma informação, eu não conheço, eu sou ignorante. A adoração religiosa é uma adoração sem conhecimento. A gente precisa ordenar algumas coisas, desmistificar algumas coisas, algumas palavras que ficam no contexto evangélico. Então essa mulher está falando, meus pais, tipo assim, meu pai falou, talvez a gente poderia voltar, meu bisavô, porque pais muitas vezes nessa cultura se refere não necessariamente ao pai, mas se refere às gerações. Jesus é o filho de Davi, mas Davi não gerou, no casamento de Davi não foi gerado Jesus, isso tem a ver com gerações, ele é da geração. Então talvez essa mulher esteja falando, as gerações vêm falando isso, que é no monte que adora. Aí ela fala assim, mas vocês judeus, vocês dizem que é em Jerusalém. Quem estava certo? Nesse momento aqui, quem estava certo? Era em Jerusalém. Tá? Então assim, vocês sabem o correto. Mas Jesus vai um pouquinho além disso, ele vai acabar com isso aqui. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Agora guarda um negócio no teu coração aí. Repete comigo assim, não é onde, mas quem está sendo adorado. Então não é onde, não é se é em Jerusalém, se é no templo, se é no monte, mas a palavra em questão é quem está sendo adorado. O ponto é quem? Jesus não está preocupado, entenda, a preocupação de Jesus não é se é no monte, a preocupação de Jesus não é se é em Jerusalém, a preocupação de Jesus não é se é dentro da igreja evangélica, a preocupação de Jesus não é se de repente no seu horário de almoço, você queria um lugar tranquilo para ler a Bíblia, e você estava lá no calçadão e entrou lá dentro da catedral para ler a Bíblia. Pastor, pensa num lugar sereno para ler a Bíblia, quietinho. Pastor, pode? Pode. Vai lá, lê a Bíblia lá. Você quer um lugar quietinho, de repente trabalha no centro, horário do almoço, assim agora. Queria um lugar tranquilo para mim ler a Bíblia. Vai lá dentro, lê a Bíblia lá, cara. Vai lá, lê a Bíblia. Senta lá no seu cantinho, lê a Bíblia. Porque a questão que Jesus está definindo não é onde. Não é onde. É quem. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, posso bagunçar tudo. Por favor, fecha esse, não dá lado para o diabo. Então vou lá, eu vou ser extremista, porque às vezes a nossa mente é extremista. Vou lá num prostíbulo, então vou lá e vou falar que eu quero ir lá para adorar a Deus. Por favor,
Tá? Ó, você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a questão não é onde, mas é quem está sendo adorado. Para Jesus não importava se era no monte, se era no templo, mas quem estava sendo adorado. Então não é sobre conhecer o local. Não é sobre, eu sei que é na igreja. Eu sei que é lá na igreja, na denominação X. Eu sei que é lá na Bapai. Dia de domingo, eu sei que lá é o lugar. Jesus não é isso. Não é esse ponto. É quem. A questão não é saber o local. A questão não é saber as poses. Tem pose de adoração, entende bem? Tem pose de adoração, gente. A questão não é se Jesus sabe. A questão não é de Jesus saber que você sabe levantar a mão. Não é isso. A questão não é se você faz pose, se rende. Não é isso que Jesus está olhando. O que Jesus está olhando é: você conhece quem você está adorando? Então não são as poses. A questão para Jesus não é nem as canções que a gente está cantando. Quando a gente canta aqui, Ele é o Rei da glória. Aí, para Jesus a questão não é essa canção. Para ele a questão é: mas você conhece o Rei da glória? Eu sei, Salmos 24 está falando. O Senhor forte e poderoso na guerra. Jesus, não é o que está escrito. Você convive? Você anda com Ele? Você fala com Ele? Tem não lembro o nome do livro, mas de um homem chamado Irmão Lawrence. Eu não lembro o nome do livro, me deu um branco, alguma coisa, Homem do Céu, alguma coisa assim, talvez eu esteja cometendo um equívoco. E esse cara, ele compartilha que ele ora o tempo todo. Que às vezes a gente se esconde atrás disso. Não, mas eu oro o tempo todo. Mentira. Para de mentir. Não é. Mas ele começou a colocar isso em prática, ele começou a exercitar isso. Então ele começava a conversar com uma pessoa e ele sujeitava a mente dele ao mesmo tempo que está conversando aqui, está conversando com Alisson. Deus, me fala se essa conversa aqui que eu estou tendo com ele está sendo agradável para ti. Deus, me fala o que eu posso aprender por meio dessa conversa. Me fala se eu posso cooperar. Então ele conversava, ele começou a praticar isso. De conversar com as pessoas, e enquanto conversava com as pessoas, pensando em Deus, orando no Espírito, falando com Deus. Ele começou a praticar isso. Ele começou a viver essa realidade. Depois eu mando o nome do livro para você, se você for curioso e gostar de ler, leia. Se não gostar de ler, aprende a gostar. Tá? Ele fala, não tem tempo. Eu li de uma pessoa esses dias, daquela Mari lá. É Mariana, Mari? Como que é? Né? Fala, tem gente que fala que não tem tempo para ler. Mentiroso. Tem tempo para ler, sim. Dá para ler no ônibus, dá para você deixar um livro lá dentro do seu banheiro. A hora que você vai para o banheiro, não precisa ficar falando, dá mais detalhes, você pode ler o livro. Só não lê porque não quer ler, porque não gosta. Não é que não tem tempo. Desculpa de que não tem tempo, ou como eu já disse, é desculpa. Não leio a Bíblia, não tem tempo. Mentiroso. Tem tempo. Tem tempo. Algum tempinho você tem. Vai no banheiro, vai em algum lugar, vai no banco, celular, põe um aplicativo da Bíblia. Estou lá na fila do banco. O que eu faço na fila do banco? Fica aqui, ó. Em vez de ficar reclamando, nossa, fila, meu Deus, misericórdia, acho que é o cão, e não sei o quê, ficar murmurando na fila do banco, na fila do mercado, na fila disso, lê a Bíblia. Pode ler um livro também. Faz tempo que eu não ando de ônibus, mas ela comenta uma verdade lá. Eu lembro disso, de pessoas que entram dentro do ônibus, pessoas sentam no ônibus e pegam o seu livrinho, ela tremendo, balançando, só termina de ler, pega, sai, a hora que desce do ônibus, pega o livro, anda com o livro, parece que o livro virou um com ele, só lê. Então não é porque não tem tempo, para com isso aí. Tá? Então não dá desculpa, não tive tempo. Você não quis. Onde que eu estava? Onde a gente estava, gente? Vocês estão aqui? Onde eu estava? Oi? Não entendi. 21, 22. Então não é o lugar, não é a pose, não é as canções, é quem está sendo adorado. Tá bom? Agora vamos lá para o 21.
Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele não está querendo dizer que nesses lugares não podem ter adoração, mas ele está querendo dizer, vai chegar a hora, que vocês vão conhecer. Como que muda de ambiente para a vida de adoração? Como que muda de canções, de posições, de lugares para uma vida de adoração? Jesus está falando, vai chegar a hora e já chegou. Por que ele está falando que já chegou? Quem estava falando com ela? Por que a hora já chegou? Porque o Salvador do mundo, ele veio. Agora você entende uma coisa, a adoração, a partir do conhecer a Deus, é fundamental que a gente entenda Jesus como nosso Salvador. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos nele, Jesus, meu único Salvador. Aí a adoração ela não se restringe a lugares. Pode adorar lá no templo, pode fazer campanha no monte, não é essa a questão. Mas você conhece Jesus, então você adora a partir de conhecer. Aí nós não vamos entrar nisso. Aí a adoração se torna em espírito e em verdade. Espírito e verdade, isso aí fica para a próxima. Mas em espírito e em verdade só pode existir quando nós conhecemos Jesus. Deixa eu só deixar para você mais algumas coisas aqui e eu vou terminar. O que Jesus estava falando com essa mulher no versículo 22, quando ele fala assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus está falando assim para ela, num linguajar dos dias de hoje, a gente poderia falar assim, Jesus estava falando para ela assim, o problema com vocês, não é que vocês adoram no monte errado, mas que vocês não sabem quem vocês adoram. Então o que Jesus está falando para essa mulher, senhora, é o seguinte, o problema não é que vocês estão adorando no monte, o problema é que vocês não conhecem quem vocês estão adorando. É isso que Jesus falou para ela. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Você viu que Jesus não corrigiu o local da adoração. Ele não falou assim, vocês adoram no lugar errado, por isso que está dando errado. Não, ele falou assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Minha senhora, o problema não está no monte. O problema está que você não conhece o Deus ao qual você está adorando. Vou te perguntar agora de novo. Você conhece o Deus que você adora? Agora, não vem me falar que nós conhecemos uma pessoa porque nós convivemos com ela uma vez na semana dentro de um prédio. Isso não é. Como que você já viu que, às vezes, para o namorado, os casais de namorados, eu gosto de fazer bastante essa comparação. Você fala assim, você só vai conhecer a pessoa quando você casar com ela. Por quê? Você só vai conhecer quando você casar. Porque daí você vai conviver o dia, todo dia, uma boa parte do dia. Eu, no caso, com a Bruna, a gente tem o serviço que a gente tem a loja, é junto, trabalhava no instituto, trabalha no instituto junto, e é tudo junto, congrega na mesma igreja, graças a Deus, né? É tudo junto. Então pensa que de vez em quando dá umas faíscas, é o junto o dia inteiro, filho. Aí, pastor, que azar isso aí, azar é o seu, que não pode conviver assim com a sua esposa. Para mim é um privilégio. Porque quanto mais você convive, mais você conhece. Então nós falamos para os namorados assim, você só vai conhecer ele quando você casar, porque daí você vai morar junto. Então você só conhece Deus se ele é real na sua vida, todos os dias, toda hora, todo momento. Senão você não conhece ele ainda. Senão você está namorando ele. E Jesus não vai vir buscar uma namorada, ele vai vir buscar uma noiva. É além. Para de namorar. Poderiam escrever aqui uma carta de Lucas. Fora ficarão os namorados. Não quem está namorando, tá? Quem só está namorando Jesus. Jesus não quer ser o seu namorado, ele quer ser o seu marido. E essa aliança já começa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Assume uma aliança com Jesus enquanto é tempo. Porque vai chegar um dia que o noivo que tantas vezes foi deixado no altar, ele não vai mais estar lá. E aí não adianta a noiva entrar correndo desesperada pelo noivo.
porque ele não vai mais estar lá. Por enquanto ele está esperando a noiva assumir um compromisso com ele. Conhecimento de Deus. A nossa vida precisa queimar por isso. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. E terrível é o homem que pensa que o que ele conhece já é o suficiente. Ele está na beira do abismo, quando ele pensa que ele não precisa mais conhecer. Como é possível nós conhecermos Deus? E eu paro aqui. Quem tornou possível o conhecimento de Deus? Obrigado. O próprio Deus, por meio do Filho, Jesus. Como que eu posso conhecer a Deus? Você que está na leitura bíblica, o homem tinha esse relacionamento com Deus mais próximo, quando ele se achegava onde? No Santo dos Santos. Aí agora, nós não temos mais a questão do Santo dos Santos, porque pelo sangue do Cordeiro, o véu do templo se rasgou, e mediante isso, o próprio Cristo tornou possível que nós viéssemos conhecer a Deus. Então, olha para você ver como Jesus é maravilhoso. Nós nunca iríamos poder adorar a Deus de uma forma correta se não o conhecêssemos. E aí Deus, sabendo disso, Ele faz o quê? Ele vem no Filho, morre na cruz, rasga o véu, não há mais separação. E agora Ele torna possível que todos o conheçam e que todos o adorem, em espírito e em verdade. Amém? O sangue do Cordeiro tornou possível nós conhecermos Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé um pouquinho. Se puder ajeitar, cadê a Bruna? Se puder ajeitar as coisas da ceia lá, o suco, o pão. Vai lá alguém para a gente, se disponha. Pode baixar para a gente as luzes aí, por favor. Só para você não se distrair na claridade. Sai com essa pergunta na sua cabeça. Ou com essa afirmação de Jesus que vai trazer uma pergunta. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Qual dos dois grupos? A adoração parte disso. Eu preciso conhecer o Deus ao qual eu adoro. Eu conheço tendo aliança. Tá bom. Eu conheço quando eu tenho aliança, quando eu me envolvo num compromisso. Faça de Deus o teu Deus de verdade, teu marido. Acorde, fale com Ele. Leia a Bíblia. Tira a casaca. Coloca a casaca. Joga a casaca. Pega a casaca. Coloca a casaca. Faz isso. Você vê que quando, relembrando aqui de novo do Karate Kid, quando ele faz tudo isso, a memória muscular dele, quando ele vai sofrer um ataque, naturalmente ele já defende, não é? Natural, porque criou uma memória muscular. Faz isso, até que se torne algo natural. Criou uma memória espiritual, vamos dizer assim. Porque você fez disso uma prática, um hábito na sua vida. Já falei isso aqui, embora não tenha a ver com adoração, mas tudo tem. Nós estamos numa geração, em dias onde muitos vão ser enganados, gente. Muitos. Escuta o que eu estou te falando. Muitas pessoas vão ser enganadas. Mas os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, eles não se enganam, porque eles conhecem o Deus ao qual eles adoram. É muito mais profundo. Meu orgulho me tirou do jardim,
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Canta, adora. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Faça disso uma oração. Eu quero conhecer Jesus. Cante isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vamos desde o início. O meu orgulho me tirou do jardim. Canta, você conhece isso, faz você. Tua humildade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Como um clamor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Queremos, Senhor, te conhecer. Queremos prosseguir nesse conhecimento, Senhor. Não que nós não te conhecemos, Senhor, mas não é o suficiente, Senhor. Nós queremos te conhecer nessa medida, onde nós deixamos todas as outras alianças, onde nós não somos mais presos a nada desse mundo, onde nada mais nessa terra nos prende, onde nós te conhecemos e os nossos olhos são tirados desse mundo e nós voltamos os nossos olhos somente para ti, Senhor. Esse conhecimento que você está esperando, não fica me ouvindo. Ore, fale você com Jesus, busque você o teu conhecimento com Ele. Vamos, fale com Jesus. Você não veio para ouvir um homem. Depois de tudo isso, não é possível que você não vai querer mergulhar nesse conhecimento. Fale com Jesus, não espere algo. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Deixa Ele ouvir o som da igreja dele. Fala com Ele. Intensifica isso, converse com Jesus, adore Ele.
Conheça Ele, busque Ele, fale com Ele, se entregue a Ele em devoção, se renda aos pés dEle, mas faz alguma coisa para Ele, e não fique parado, não adore a partir de uma religião, adore a partir de um conhecimento, de um fogo, de uma chama que arde dentro de você. Eu quero deixar esse tempo antes da gente ceiar, você com Jesus, fala com Ele aí.